Imagina que tu abriu um mês comemorando. 10 clientes novos entraram, o time vendeu bem, a meta foi batida. Mas no fim do mês, quando tu senta para olhar os números, a receita não cresceu. Onde é que foi parar o dinheiro? A resposta está numa pergunta que a maioria dos donos de empresa nunca faz. Quantos clientes saíram esse mês? Porque enquanto tu festejava os 10 que entraram, 12 foram embora pela porta dos fundos. Sem reclamar, sem brigar, sem pedir desconto. Simplesmente sumiram. E tu nem percebeu, porque eles saíram pela porta dos fundos. Saíram 12 e entraram 10. 3 coisas que eu vou te mostrar nesse vídeo. Porque a operação é o único painel do negócio que sangra sem avisar. E o que medir para parar essa hemorragia? Segundo ponto, os 5 indicadores operacionais que todo dono precisa ter no radar. Em linguagem de quem toca o negócio, sabe? Sem ficar com planilha de engenheiro. Terceiro ponto, a virada que conecta tudo. Porque a operação não é o depois da venda, é a próxima venda, a indicação e a recompra. Quando a gente começa a perceber que a operação é a próxima venda, o jogo muda. Esse canal é sobre uma coisa só, dar número de dono para quem toca negócio de verdade. Não é teoria, é o painel que tu deveria olhar toda semana para decidir com clareza e com base nos dados, que é como empresários de verdade tomam decisões. Te inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Cada vídeo é uma peça de um sistema e o próximo fecha o arco com o quarto painel, que são as pessoas. Os donos que mais erram na operação não erram por falta de esforço. Erram por falta do número certo na hora certa. Deixa eu te explicar bem, fica atento e fica até o final do vídeo porque tu não vai te arrepender. O balde furado que tu não vê. Vou te dar a imagem que vai ficar na tua cabeça depois desse vídeo. O negócio é um balde. A venda é a torneira. Operação é o fundo do balde. Quando a operação não é medida, o fundo tem furo. E tu fica abrindo a torneira no talo tentando encher o teu balde, sem nunca perceber que a água está vazando lá embaixo no furo. O problema é que financeiro e comercial tu sente rápido. O dinheiro some, tu logo percebe. A venda cai, tu já percebeu. Mas a operação é diferente, ela é muito traiçoeira. A qualidade cai devagar, de forma silenciosa, quase imperceptível, semana a semana. Quando tu percebe que o cliente parou de voltar, tu já perdeu meses de receita, de reputação e de indicação. É o desperdício mais silencioso e mais mortal que existe dentro de um negócio. Principalmente dentro de um negócio de serviços. E tem um dado que bate muito forte nisso. Mais da metade dos consumidores, 52%, já deixou de comprar de uma marca por causa de uma experiência ruim, segundo a PwC. Mais da metade. Não porque o produto é ruim, não porque o preço é alto, porque a experiência falhou. E a experiência é entregue pela operação, não é pelo comercial. Os dois lados que o dono não enxerga, qualidade e capacidade. A operação tem duas dimensões. A maioria dos donos não enxerga nenhuma das duas sem medir. Se tu não medir, tu não vai enxergar. E aí toma decisão no escuro. A primeira dimensão é a qualidade. Tu tá entregando no padrão que prometeu na venda? Aquilo que o cliente imaginou quando fechou contigo, está sendo cumprido consistentemente? Ou vai bem numa semana, mal na outra, dependendo de quem está na operação naquele dia e no humor da galera que está na operação? A segunda é a capacidade. Quanto a tua operação aguenta antes de estourar? Tu consegue absorver mais clientes sem que o padrão caia? Ou já está no limite, qualquer cliente novo vai virar um problemaço na entrega? O erro clássico acontece quando o dono foca em vender mais e formar time. O que é certo, não é errado, mas sem olhar a capacidade de entrega. Aí a operação estoura, a qualidade despenca e o crescimento que ele tanto perseguiu vira a causa da perda de cliente. Crescer mais rápido do que a capacidade de entregar é suicídio com cara de sucesso e bem disfarçadinho. Se tu curtiu esse raciocínio e faz sentido pra ti, deixa o like agora aqui, por favor. Isso ajuda o canal a chegar em mais donos que precisam desse conteúdo também. E muitos deles, a maioria eu diria, acham que não precisam. Os 5 indicadores do painel operacional. Agora eu vou te mostrar a parte prática. Quais são os números que tu precisa olhar? Poucos números e cirúrgicos. Eu vou explicar cada um com exemplo real, porque número sem contexto não manda dono nenhum, entendeu? Não ajuda ninguém. 1. Capacidade instalada versus ocupação. Esse indicador responde uma pergunta simples. Quanto tu consegue entregar versus quanto tu já usa? Imagina uma clínica de estética com 10 horários disponíveis por dia. Se ela está usando 8, a ocupação é 80%. Isso diz se dá para vender mais ou se já está no limite. Dono que não sabe a ocupação da própria operação fica vendendo promessa que não consegue cumprir. E quando a agenda estoura, quem paga o preço é o cliente. Ponto 2. Prazo de entrega. Tu está cumprindo o que tu promete?
Se tu vende em 48 horas e está entregando em 72, isso não é um problema operacional, é um problema de reputação, que é muito mais sério. O cliente não liga para a tua justificativa interna. Ele se lembra do que foi prometido, do que tu recebeu e do que ele recebeu, entendeu? Esse gap é onde a confiança começa a ser quebrada. Ponto 3, taxa de retrabalho ou erro. Quanto que tu refaz? Cada retrabalho é margem de lucro indo para o lixo. É hora do time gastar de novo. É material, é hora do time que gasta de novo. É material desperdiçado. É cliente esperando mais do que deveria. E além do custo financeiro direto, meio óbvio, retrabalho é sinal de que o processo não está padronizado. O que significa que a qualidade vai depender da sorte, não de sistema. Ponto 4. NPS, ou pesquisa de satisfação. O cliente recomendaria teu negócio? Isso tu pode medir hoje mesmo, tá? No WhatsApp, na saída do atendimento, por uma mensagem simples. De 0 a 10, quanto indicaria a gente para alguém? Não precisa de ferramenta cara. Precisa de consistência para perguntar sempre e honestidade para olhar a resposta sem filtro. Segundo a Salesforce, 90% dos clientes consideram a experiência tão importante quanto o valor do produto ou serviço em si. Então o NPS não mede só satisfação, mede quanto a tua entrega justifica o preço que tu cobra. 5. Churn, que é a taxa de perda de cliente. Esse é o número mais ignorado e mais mortal. A taxa de churn mede a porcentagem de clientes que deixaram de comprar seus produtos ou serviços em um determinado período. Pega os últimos 90 dias e vê quantos clientes entraram, quantos clientes saíram. Se o saldo for negativo, o gargalo do teu negócio não é venda, é entrega. Tá saindo mais do que tá entrando. Compartilha esse vídeo com outro dono agora, porque esse número, o churn, é o que mais mata negócio de forma silenciosa. E a maioria das pessoas que tu conhece nunca calculou isso na vida. O que fazer com esses números? A lógica do furo no balde. Agora tu sabe o que medir e a pergunta é, por onde começo? A resposta é sempre pelo que sangra mais. E o que mais sangra na maioria dos negócios de serviço é o churn e a satisfação. Porque são os dois que operam no silêncio sem o dono nem imaginar que estão acontecendo. Se tu tá perdendo 12 clientes por mês e ganhando 10, a tua prioridade não é vender mais, é estancar a saída. Porque o cliente que já comprou, que já confia em ti, que já passou pelo processo de onboarding, esse é infinitamente mais barato de reter do que conquistar um novo do zero. Os dados são contundentes aqui. Um cliente existente é de 5 a 7 vezes mais barato de reter do que adquirir um cliente novo. E ainda tem mais, a probabilidade de vender para um cliente existente é de 60 a 70%, contra 5 a 20% para um novo prospecto. Isso muda completamente o cálculo de onde investir energia e dinheiro. E tem um dado da Bain & Company que é ainda mais impactante. Um aumento de apenas 5% na taxa de retenção de clientes pode aumentar a lucratividade de uma empresa de 25% a 95%. 5% de melhora na retenção. Não é dobrar a equipe de venda, não é triplicar o investimento em tráfego. É tapar 5 pontos percentuais de furo no fundo do teu balde. E onde tu vai buscar esses resultados? Pergunta pro cliente, pô. Pergunta para o cliente que ficou contigo o que ele achou. Isso custa R$0 e vale ouro. Qual o indicador da operação tu acha que é mais ignorado no teu segmento? Comenta aqui embaixo, que daí eu respondo. Prometo que eu vou responder todos os comentários. Mas comenta aqui, qual é o indicador na tua área, no teu segmento que tu acha que ninguém vê? Tudo que a gente falou até agora, capacidade, prazo, retrabalho, NPS, churn, é o mapa. Mas tem uma virada de perspectiva que muda muito a forma de enxergar a operação. E ela conecta tudo que veio antes. O financeiro, o comercial e o que a gente está fechando aqui. Presta atenção, porque essa dica é ouro. Fica aqui comigo e fica até o final, que tu não vai te arrepender. Tu pode ter certeza disso. A maioria dos donos olha para a operação como um custo. É o que eu pago para entregar. Estrutura, time, processo, ferramenta, tudo vira despesa no raciocínio de quem não mede. Mas essa visão está errada. E cara com um negócio que não cresce costuma ter ela. A visão de que a operação é custo. A operação bem medida é o motor de crescimento mais barato que existe. Porque cliente satisfeito volta sem que tu precise gastar CAC de novo. Cliente satisfeito indica e a indicação chega com confiança pré-construída, muito mais fácil de vender, fecha mais rápido e cobra muito menos desconto. Um suporte excepcional não apenas retém clientes, eles transformam em vendedores não remunerados que trazem novos negócios sem que tu precise ficar investindo um centavo sequer em publicidade. E a operação é onde a tua reputação é construída ou destruída. Reputação é o único ativo de marketing que tu não compra, tu merece. Cada real que tu gasta para trazer cliente novo é jogado fora se a operação não segura esse cliente novo. Tu não escala em cima de um balde furado. Primeiro tapa o furo. Aí cada litro que tu vai jogar dentro do balde fica, porque ele não está furado. A tarefa dessa semana
é simples e bem direta. Mede duas coisas. Primeiro, a taxa de perda de cliente dos últimos 90 dias. Quantos entraram, quantos saíram. O saldo real. Segundo, pergunta a satisfação para quem ficou. Mesmo que seja um NPS no WhatsApp. Se o saldo for negativo ou perto disso, o gargalo do teu negócio não é venda, é entrega. Fecha o furo antes de abrir a torneira mais ainda. Financeiro, dá lucro, comercial, entra previsível, operacional, entrega no padrão e segura o cliente, 3 painéis, 3 perguntas respondidas. Falta uma. Quem faz tudo isso acontecer são as pessoas. E é exatamente isso que a gente abre no próximo vídeo. Como saber se o teu time performa depois que tu delegou as coisas para eles. Ativa a notificação aqui, tá? E aparece no próximo vídeo. Tchau, tchau.